Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaís, eu sou graduanda da 7ª fase do curso de Fisioterapia e vou apresentar meu trabalho intitulado de Propriedades de Medida do BSA Brasil e do Downs Brasil, Resultados Parciais. Este trabalho foi orientado pela professora doutora Daiane Montemeso e está vinculado ao Laboratório de Desenvolvimento e Controle Postural, o LADESCOP. O desconforto respiratório, ele é diagnosticado na presença de taquipneia, retrações, batimento da asa de nariz, gemido expiratório, estridor ou sibilos. Ainda, o desconforto respiratório, ele é uma das principais causas de internações em recém-nascidos. Por isso, recomenda-se que ele seja avaliado de forma rápida para que sejam tomadas medidas imediatas. Alguns instrumentos utilizados nessa avaliação são o Boletim Silverman-Anderson Brasil, ou BSA Brasil, e o Score Downs para Desconforto Respiratório Brasil, o Downs Brasil. Ambos esses instrumentos possuem adaptação transcultural para a língua e cultura brasileira. No entanto, não existem estudos que comprovem as suas propriedades de medida para RN brasileiros. De modo a assegurar a qualidade dos resultados obtidos com esses instrumentos, preconiza-se a testagem de suas propriedades de medida. Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a validade convergente do BSA Brasil e do Downs Brasil com os parâmetros cardiorrespiratórios, frequência cardíaca, frequência respiratória e saturação periférica de oxigênio. Foram submetidos ao procedimento de coleta de dados 55 recém-nascidos internados em terapia intensiva. O procedimento se deu por 2 avaliadores em 2 momentos distintos, sendo um avaliador principal e um avaliador independente. E, previamente, o avaliador principal aplicou a escala de avaliação dos estados de sono e vigília adaptada de Braselton e a Neonatal Infant Pain Scale, a NIPS Brasil. No primeiro minuto, foi feita a monitorização dos parâmetros cardiorrespiratórios pelo avaliador principal e a aplicação dos instrumentos BSA Brasil e Downs Brasil pelos 2 avaliadores. Já no quinto minuto, foi feita a aplicação do BSA Brasil e Downs Brasil apenas pelo avaliador principal. Em relação à análise estatística, todos os dados foram tabulados e processados no programa SPSS versão 20.0, sendo que os dados referentes à caracterização da amostra foram apresentados como frequência absoluta N ou relativa, ou medida de tendência central e dispersão, de acordo com os testes de Kolmogorov-Smirnov, para a avaliação da distribuição normal de dados. Já a validade foi investigada pela análise de convergência, através da correlação de Spearman, entre os scores finais de BSA Brasil e Downs Brasil e os parâmetros cardiorrespiratórios. A correlação ela foi avaliada segundo Portner, onde o coeficiente de correlação menor do que 0,25 significa correlação fraca ou sem nenhuma relação, entre 0,25 e 0,50 baixa a razoável, 0,50 a 0,75 moderada a boa e acima de 0,75 significa uma correlação forte. Os recém-nascidos incluídos no estudo, então eles apresentaram as seguintes características clínicas. Uma escala de avaliação dos estados de sono e vigília adaptada de Braselton com uma mediana de 2, significando sono leve, olhos fechados e algum movimento corporal, e uma mediana de 0 para a Neonatal Infant Pain Scale, a NIPS Brasil, significando ausência de dor. Uma média de idade gestacional obstétrica de 36,13 semanas e uma média de idade gestacional corrigida de 37,53 semanas. Ainda, os recém-nascidos apresentaram uma média de peso ao nascer de 2.678,10 gramas. Na relação entre peso e idade gestacional obstétrica, a maioria da amostra, sendo 58,2%, foi classificada como adequado para a idade gestacional. Ainda, a maioria da amostra, 56,4%, estavam em ar ambiente. Agora, então, os resultados em relação à análise de convergência, eles serão apresentados em 6 diferentes gráficos de dispersão, sendo o primeiro a relação entre o BSA com a frequência cardíaca e a frequência respiratória. Foram encontradas correlações significativas entre o BSA Brasil e a frequência cardíaca e frequência respiratória, sendo classificadas ambas como correlações fracas.
No gráfico, que correlaciona o BSA Brasil com a frequência cardíaca, obteve um RHO de 0,353 e um P igual a 0,008. Já no gráfico, que correlaciona o BSA Brasil com frequência respiratória, obteve-se um RHO de 0,301 e um P igual a 0,025. Em relação ao Score Downes Brasil com a frequência cardíaca e frequência respiratória, foram encontradas correlações significativas, tanto com frequência cardíaca quanto respiratória, sendo classificadas como correlação baixa para a frequência cardíaca e uma correlação moderada para a frequência respiratória. O gráfico, então, de Downes Brasil e frequência cardíaca obteve um RHO de 0,334 e um P igual a 0,013. E o gráfico Downes Brasil com frequência respiratória obteve um RHO de 0,698 e um P menor do que 0,01. Já em relação à saturação periférica de oxigênio, não foram encontradas correlações significativas entre o score total de nenhum dos dois instrumentos. Os resultados desse estudo, então, sugerem que a validade convergente dos instrumentos BSA Brasil e Downes Brasil é considerada adequada. Tais achados e a disponibilidade desses instrumentos validados para RN brasileiros incentivam o seu uso tanto na pesquisa quanto na prática clínica, podendo auxiliar na identificação e quantificação da gravidade do desconforto respiratório em recém-nascidos sem a necessidade de recursos mais avançados. Muito obrigada!